E aí, né, gente, hoje nós estamos aqui com tantas tecnologias para nos auxiliar, então a gente se coloca assim à disposição. Quem se coloca à disposição para ajudar o outro, para ajudar o planeta, é muito bom, né? Sempre tem a ganhar, sempre tem a se transformar e receber a cura. Isso não significa dizer que você precisa se transformar num terapeuta, num ativador planetário, né? Isso daí é só para mim, um monte de gente que gosta, mas você aí onde você tá, você pode ser a contribuição, tá? Porque se você for uma pessoa curada, né? Curar o máximo possível das tuas feridas, você vai vibrar melhor no planeta, tá? E aí você vai entrar em ressonância, em conexão com as esferas mais superiores, as energias mais sutis, né? Vai ficar uma pessoa mais equilibrada e vai contribuir sim para o planeta. E quando você passa pela cura, você não quer ficar com isso sozinho para você, né? Você quer falar para a pessoa, você fala, olha, eu fiz tal coisa e foi muito bom para mim, você não quer experimentar? E aí isso é uma rede, tá? É uma rede que nós precisamos dessa ativação no planeta, porque o planeta tá muito denso a Terra. Você sabia disso? Sabia, né? A Terra está muito densa, energia de dor, energia de sangue. Você sabia que quando os índios foram dizimados aí, né, várias etnias, e quando os escravos chegaram aqui no Brasil, vindos da África, e que aportaram em Salvador, enfim, aqui nessa região do Nordeste, toda esta dor que eles sentiram, todas essas mortes, toda essa energia ficou e ainda está plasmada no campo energético da Terra. Você sabia disso? Você sabia que as grandes catástrofes que aconteceram no planeta, o Holocausto, dentre outras, todas aquelas mortes daqueles jovens e de pessoas ficaram plasmados na energia, numa rede na Terra? E isso daí reverbera no seu campo sem você perceber. Então, aquelas pessoas que têm um aspecto, uma personalidade mais agressiva, não é? Que veio com desvio de caráter, aquelas pessoas que matam sem pensar duas vezes, que roubam, que estupram, elas se conectam também com este campo energético, tá? Não é para colocar medo em ninguém, não, mas para trazer uma consciência para você. E aí, não adianta você só ficar rezando antes de dormir, não, pedindo para Deus, ok? Não adianta. A gente tem que colocar a mão na massa, né? Faz a tua parte. Se a tua parte for transformar a energia da tua casa, dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, aí do teu local de trabalho, da tua empresa, então faça a tua parte. A gente precisa de servidores planetários, nós precisamos de ser humano, precisamos de humanidade. Por isso que eu falo aqui, se você não tem paciência para estar num grupo, porque a pessoa entrou, saiu, fez não sei o quê, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ter tolerância. Você tem tolerância lá com as pessoas? Sabe? Então a gente precisa transformar a energia do planeta, a gente precisa transmutar, precisamos curar as nossas feridas, não é? Então aqui a gente faz um trabalho sempre focado na ancestralidade, na cura dos antepassados, na cura da criança interior agora. Por quê? Quando você vê algum tipo de ritual, de coisas que oferecem na internet, falando sobre dinheiro, sabe? Venha transformar a sua vida financeira na cura, não sei o que, não sei o que. Presta atenção. Presta atenção nisso, porque nada é tão superficial assim, gente. A gente precisa ir a fundo. Então, da onde vêm as tuas questões? As tuas questões de dinheiro, de saúde, de relacionamento amoroso, profissional, vem tudo dos seus antepassados e dessa criança interior ferida, tá? Porque aquilo fica reverberando ali. A gente falou muito na outra reprogramação sobre o quanto é importante, o quanto a gente traz no nosso campo morfogenético a energia dos nossos ancestrais, tá? Então, tem gente que nem conhece, né? Não sabe nem o nome do avô. A gente pediu para montar uma árvorezinha genealógica lá bem básica
E teve gente que teve muitas dificuldades. Então, nós pedimos sempre para você procurar a tua historinha ancestral aí, não é? Saber aonde a sua mãe nasceu, onde ela foi criada e como. E a mãe dela, e o pai dela. Porque aí está a nossa cura, sabia? A nossa cura está nos nossos ancestrais e na nossa criança, tá? Mas aí outro dia eu falo mais sobre ancestralidade para quem chegou agora. Para quem está comigo desde o começo já sabe bem, né? A pessoa já sabe a história, já fez a árvore, enfim. Mas voltando aqui, então todos nós temos essa criança dentro da gente e ela precisa de aceitação. E isso não importa quantos anos você tem, tá? Você tem 80 anos, aí tá ouvindo? 50, 30, não importa. Porque esta criança, ela é a fonte da nossa alegria, da nossa espontaneidade, até da sua jovialidade. Jovialidade, sabia? Pois ela é. Então, à medida que a gente vai crescendo, se essa criança está muito ferida, isso começa a nos atrapalhar em vários aspectos, como eu já citei aqui agora para vocês, tá? Porque assim, quando algo sai errado na nossa vida, a gente tende a acreditar que existe uma imperfeição, não é? Eu tinha muito isso, porque eu sempre tive um jeito aí meio diferente, e minha mãe sempre falava, né, que eu era doidinha, que eu era louquinha, mas aquilo era o meu jeito, porque eu já era conectada com a espiritualidade, não é? Desde criança, assim. Então, eu achava que aquilo era um defeito dentro de mim. Eu sofri muito, não é? Porque eu era diferente mesmo. Eu era muito no mundo da lua. E minha mãe falava que Deus estava lá no céu, eu brigava com ela. E falava que não, ele estava dentro de mim, porque ele no céu é muito longe de mim, não é? Então, eu tinha esses problemas. Então, a minha mãe falava tudo aquilo de mim, mas mãe é mãe, ela é minha mãe. Eu acreditava, ela tá certa, eu não sou normal. Alguma coisa de muito errado dentro de mim, então eu tenho que curar isso, tenho que me esconder. E aí eu me escondia dentro dos meus potenciais, porque aquilo que eu achava que era um defeito porque eu não era aceita pela minha mãe, era um potencial muito grande, né? É um potencial muito grande, que é esse potencial que eu desenvolvo esses trabalhos, né? Então, é só um exemplo para vocês, né? Aí eu acreditava nisso, né? Que minha mãe e meu pai, eles não iam me amar se eles descobrissem, né? Que eu era daquele jeito, porque ela falava que eu era daquele... Ela já sabia o que ela queria, é que eu me curasse, que eu não fosse daquele jeito. E aí quando eu fiz 18 anos, comecei a trabalhar no banco, mas aquilo lá pra mim era morte, né? Deus me livre, gente do céu. Então eu não conseguia cumprir aquilo, aqueles horários, aquelas coisas, porque não era da minha natureza. A minha natureza sempre foi livre. E aí pronto, aí eu fiquei 5 anos no banco, saí, aí eu fui dar aula, que era uma coisa muito gostosa, porque era mais livre, aí eu mexia com a arte, e aí eu podia fazer muita coisa legal, mas eu tive que parar para fazer estágio em arquitetura, né, que foi outro tormento na minha vida, porque aquela arquitetura não era a arquitetura que eu queria, que eu conhecia, que eu queria, né. E aí, enfim, só para resumir, demorou muitos anos para eu me aceitar, porque minha mãe não me aceitava. Não é que ela não me aceitava. Dentro daquilo que ela sabia, ela trazia para mim como a responsabilidade de mãe, não é? Que eu tinha que ser diferente, porque eu tinha que ser aceita na sociedade. Imagina ter uma filha assim, e aí eu tinha que ser aceita. Então, por ela, eu me formei em arquitetura, uma boa universidade, eu tinha que prestar um concurso público e ganhar bem, né? E ter, nem ganhar bem, mas ter segurança a minha vida inteira, né? E eu sempre briguei com ela, querendo trazer para ela de que segurança era segurança na minha fé no invisível. Imagina que tortura que era tudo isso, né? Até meu pai há pouco tempo falou, mas minha filha, preste concurso. Não, Deus me livre. E aí iam acabar comigo, né? Só que para eu entender tudo isso, gente, demorou anos, né? Mais de 40 anos, sabia? E aí eu comecei a compreender e ver isso dentro de mim. Realmente a minha criança queria ser aceita pela minha mãe, queria ser amada pela minha mãe, e aí eu não aceitava a minha forma de ser, né? Isso vibrava no meu inconsciente e eu não aceitava essa forma de ser porque eu não me achava boa o suficiente para minha mãe, para meu pai, para minha família, tá? Pronto. E a gente vai envelhecendo e vai carregando essas crenças falsas, tá? E a gente aprende a se rejeitar mesmo. Foi isso que eu fiz a minha vida inteira, né?
Tanto é que isso fez com que eu até desenvolvesse miomas no meu útero, acreditem nisso? É verdade, eu pesquisei tudo, tá? Então, como é que a gente faz para descobrir essa criança interior e para estimular essa criança para que ela volte para a plenitude de ser criança, não é? De ser feliz, aquela criança espontânea, não é? Então, essa é uma parte fundamental da nossa psique, do nosso inconsciente, tá? Porque a gente tem uma inteligência intuitiva e aí a nossa autoexpressão natural é uma sensação geral de bem-estar. E isso aí reside nessa criança que eu tô falando para vocês, que é essa criança interior, tá? Então ela deseja, né, ser amada e ser cuidada também, porque eu também passei por isso, né? Quando meu irmãozinho nasceu, eu tinha 9 anos e aí, pronto, eu era caçula e os olhares da casa era para mim que eu era caçula e depois de 9 anos ele nasceu, imagina, né? Eu fui totalmente deixada de lado e eu lembro que eu chegava na escola chorando porque antes do meu irmão nascer, minha mãe levantava de manhã para poder me arrumar para ir para a escola, mas depois que ele nasceu, coitada, aí passava a noite, né, amamentando aquela coisa toda, só que eu não entendia isso. Aí eu tinha que levantar sozinha, ela só me chamava e eu tinha que levantar sozinha para me trocar, tomar café e ir para a escola sozinha. Imagina, gente, eu chegava na escola arrasada, porque eu queria ser amada também pela minha mãe, não é? Eu queria ser cuidada por ela. A criança não tá vendo que a minha mãe, esse foi o 5º filho, né, coitada. E ela fazia de tudo, se desdobrava, mas para mim não, para mim estava faltando, tá? E aí a gente precisa se curar para que essa nossa criança interior seja entrelaçada com o nosso adulto, tá? Vai pensando nisso aí e a gente se encontra no próximo áudio.